O que ocorrerá no ano de 2025? Você verá neste vídeo o que espiritualistas previram, em contrapartida com o que a Bíblia prevê. Deus tem seus profetas, e revela tudo o que irá acontecer a eles. Em Amós 3:7, a Bíblia diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Como o inimigo de Deus tenta imitá-lo em tudo, não é diferente nisto. Embora não devamos confiar nestas predições espiritualistas pois são enganosas, tenhamos também a percepção de que algumas de suas profecias podem acontecer para que muitos sejam enganados. De qualquer forma, nossa base é a Bíblia, a segura palavra de Deus. Vejamos então alguns profetas e suas profecias para 2025. Na pacata cidade de Uberaba, um pequeno município de Minas Gerais, vive um homem que tem chamado a atenção de todos por suas capacidades mediúnicas. Seu nome é Chico Xavier. Chico Xavier é um médium conhecido por sua habilidade de se comunicar com espíritos de diferentes planos. No entanto, foi uma previsão específica, feita recentemente, que causou um alvoroço sem precedentes. Em uma de suas sessões mediúnicas, Chico Xavier revelou que o Brasil estaria prestes a passar por um período de transição espiritual intenso, culminando em um evento de grande impacto em 2025. Durante uma sessão em junho deste ano, Chico Xavier, em estado de transe profundo, comunicou-se com um espírito guia que lhe revelou informações perturbadoras sobre o futuro do Brasil. Segundo o médium, o ano de 2025 será um ponto crítico para a nação. Se até essa data o país não estiver sob a liderança de um presidente honesto e comprometido com o bem-estar do povo, o atual presidente irá desencarnar. A previsão, embora assustadora, foi ainda mais longe. Chico Xavier afirmou que, devido à transição planetária que se intensificará em 2025, muitos espíritos corruptos e mal intencionados serão retirados da Terra e enviados para Quiron. De acordo com os ensinamentos espirituais, a Terra está passando por uma fase de transição planetária, um processo de evolução espiritual que visa a regeneração do planeta. Essa transição envolve a separação dos espíritos em duas categorias: aqueles que estão prontos para evoluir junto com o planeta e aqueles que, devido às suas ações nocivas e falta de evolução espiritual, precisam ser deslocados para outro local onde possam recomeçar seu aprendizado. Chico Xavier explicou que 2025 marcará um ponto culminante desse processo. Perceba que, segundo o espírita, algo grandioso ocorrerá agora em 2025, segundo este contexto do que ele chama de transição planetária. Não cremos nisto. De qualquer forma, é expressado que algo catastrófico ocorrerá, visto que muitos irão morrer, inclusive o presidente. Será isto verdade? Não sabemos. Mas como já dissemos, isto pode até se cumprir, o que não quer dizer que Chico Xavier seja um profeta verdadeiro. No livro Grande Conflito é dito, ao mesmo tempo em que Satanás aparece aos filhos dos homens como o grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. É o próprio diabo que traz calamidades à terra, e apresenta sua própria narrativa de engano. Mas não for apenas Chico Xavier que indicou uma catástrofe em 2025. Vejamos agora o que disse Baba Vanga sobre este ano que iniciou. Angélia Pandeva Gusterova, comumente conhecida como Baba Vanga, foi uma mística e curandeira búlgara a quem foram atribuídas habilidades de prever o futuro. Cega desde a infância, ele passou a maior parte de sua vida na área de Rupit. Segundo os estudiosos e seguidores de Baba Vanga, as suas previsões foram acertadas em diversos acontecimentos históricos recentes, embora não os tenha deixado formalmente escritos, uma vez que as suas palavras foram transmitidas oralmente. Hoje lhe são atribuídas diversas previsões sobre 2025, que apontam para mudanças profundas no mundo. E um deles é o início de um conflito devastador. Para 2025, supostamente, Baba Vanga previu a eclosão de um conflito
que afetará grande parte da Europa. Tal como Nostradamus, as suas visões parecem apontar para uma guerra que poderá escalar e envolver potências globais. Disse que Baba Vanga alertou sobre a destruição do mundo como conhecemos. Uma frase que alguns interpretam como o impacto de um conflito que mudará o equilíbrio de poder e causará grandes perdas. De acordo com essa interpretação, o conflito poderia reduzir drasticamente a população na Europa e criar uma crise humanitária global. As guerras que atualmente ocorrem na Europa e Ásia fizeram com que muitos encarassem essa previsão de Baba Vanga como um aviso sério, embora o verdadeiro significado das suas palavras continue a ser uma questão de debate. Eu só me pergunto o que mais há de se debater em relação a essa previsão. O que temos presenciado é que esses conflitos atuais envolvendo Rússia, Ucrânia, Israel e Irã e também os Estados Unidos de carona demonstram altíssima chance de ficarem vitaminados e, se isso acontecer, é inevitável voltarmos aqui para falarmos não das previsões, mas da Terceira Guerra Mundial. Você se lembra que na parábola das virgens, elas estão dormindo, até que um grito as acorda. Ellen White relaciona este despertamento com uma calamidade que virá à terra. Veja o que ela diz: quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência, foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa, porém, um estava preparado para a emergência, e o outro não. Assim agora uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará-se a fé real nas promessas de Deus. Será que esta calamidade não será a guerra de Daniel 11 que está para ocorrer? Eu creio que sim. Ellen White também disse: em breve a contenda entre as nações irromperá com uma intensidade que agora não antecipamos. Vejamos o que mais disse Baba Vanga. Baba Vanga também ficou conhecida por suas visões de desastres naturais que afetariam o clima e as condições de vida do planeta. Disse que ela previu um 2025 marcado por eventos climáticos extremos, incluindo intensas ondas de calor na Europa e desertificação de áreas na América do Sul e na Ásia. Essas interpretações coincidem com as preocupações modernas sobre as alterações climáticas, que antecipam condições de seca e calor extremo em certas regiões. Nesse ano de 2024, já presenciamos muitas ocorrências extremas, como a água que tomou conta do deserto do Saara e a água que foi praticamente minada do seu curso dos rios Solimões e Madeira, no Amazonas, que praticamente secaram. Jesus disse: e haverá grandes terremotos em vários lugares, e fomes, pestes e coisas espantosas, e haverá grandes sinais do céu. Em incêndios, em inundações, em terremotos, na fúria das grandes profundezas, nas calamidades por mar e terra, é transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os homens. Eventos finais, página 26. Segundo alguns relatos, ela previu um colapso financeiro que perturbaria a economia global e deixaria milhões de pessoas na pobreza. Essa crise poderá se refletir como hiperinflação nos países latino-americanos, especialmente a Argentina, e nos problemas de emprego e estabilidade nas economias desenvolvidas. Tudo realmente está indicando uma crise financeira bem próxima. Você sabe o que acontece realmente em um colapso financeiro? Pessoal, isso significa que quando a economia vai cair, não vai cair lentamente. Em um dia, ela desaparece. Deixe-me explicar. Na Romênia, após a Revolução, minha esposa e eu tínhamos cerca de 70 mil economizados, o que era muito dinheiro quando o salário era 64 por mês. 64 por mês. E nós tínhamos cerca de 70 mil economizados. Quando a economia caiu por causa da Revolução, no dia seguinte, queríamos ir comprar algo. E tudo o que pudemos comprar foi uma cadeira, literalmente. Minha esposa analisou, dissemos apenas uma cadeira, não conseguimos comprar uma casa. Antes, você podia comprar um apartamento inteiro por 6 mil. Você podia comprar uma casa por 25 mil. Nós tínhamos 70 mil. Poderíamos comprar 3 casas à vista.
Uma noite e no dia seguinte você poderia comprar uma cadeira. Ouça com atenção. Quando a economia cai, o dinheiro que você é tão ganancioso e não usou, você perde. Você não poderá usá-lo mais, como na Grécia, onde os bancos fecharam porque ninguém sabe o valor do dinheiro, pois o dinheiro desvalorizou. Então eles vão aos bancos e são aprovados para 300 por dia. E no dia seguinte precisam de aprovação novamente. Na Argentina, $50 por dia quando a crise chegou. Você não conseguirá retirar seu dinheiro. Você precisa de aprovação para retirar seu dinheiro do banco. Não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. É melhor você se concentrar no céu. Não planeje para aqui. Se você quer ir para lá, planeje para lá. Dinheiro para tempos de emergência? Bem, este é o tempo de emergência. Você me acompanha? Não sei se você gosta, mas não me importo. Diz que seu ouro vai enferrujar em Tiago 5. Não deve a obra parar por falta de recursos. Mais meios nela devem ser investidos. Irmãos, em nome do meu mestre, eu vos ordeno, despertai. Vós que estáis colocando os vossos talentos de meios num lenço e os estáis ocultando na terra, que estáis construindo casas e acrescentando terreno a terreno, Deus vos roga, vendei o que tendes e dai esmolas. Tempo virá em que os observadores do sábado nem poderão comprar nem vender. Apressai-vos a desenterrar os vossos talentos. Se Deus vos confiou o dinheiro, demonstrai-vos fiéis à confiança em vós depositada, desembrulhai vosso lenço e enviai vossos talentos aos banqueiros, para que, quando Cristo vier, possa receber o que é seu, com os juros. Como você viu, não for apenas Chico Xavier que predisse catástrofes. Baba Vanga também. Para ela ocorrerá uma grande guerra. Mas a Bíblia já dizia isto há 2000 anos atrás, que nos últimos tempos, guerras iriam ocorrer. Em Mateus 24 verso 6, Jesus disse: E ouvireis de guerras e rumores de guerras, vede que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo aconteça, porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Além de Mateus, a profecia do capítulo 11 de Daniel também apresenta a última grande guerra que haverá entre as nações do mundo. O rei do norte e do sul estão se preparando para esta guerra. Veja os vídeos que fizemos neste canal sobre esta última guerra. Em suma, não sabemos se será neste ano ou nos próximos que a ira entre as nações se fortalecermos. Mas guerra está profetizada. Para finalizar, vamos ver uma última profecia. Agora vamos falar de Alice Bailey. Ela foi a profetisa da nova era. Esta mulher conversou com um anjo caído desde a sua juventude, e a partir disto, escreveu muitos livros. Ela disse algo interessante sobre 2025. Para compreender o que ela disse, precisamos entender alguns conceitos trazidos por ela, chamados hierarquia espiritual e exteriorização da hierarquia. Vamos falar primeiro o que é esta hierarquia espiritual. No site da organização criada por Alice Bailey, chamado Lucis Trust, temos a definição do que seria esta hierarquia espiritual. Veja esta citação: a ideia de um grupo de seres sábios e iluminados trabalhando nos bastidores para guiar nosso planeta. O grupo tem sido conhecido por muitos nomes, incluindo a hierarquia espiritual, os mestres da sabedoria, os irmãos mais velhos. Em tempos de crise nos assuntos humanos, grandes mestres emergiram da hierarquia para o mundo do tempo e do espaço. Estes incluíram Sócrates, Krishna, Maomé, o Buda e o Cristo. Em outras palavras, esta hierarquia espiritual é um grupo que controla e conduz a vida no planeta Terra. Este grupo é formado por diversas entidades de diversos povos e religiões, inclusive Jesus Cristo. Ou seja, o verdadeiro Deus da Bíblia não é o único Deus. Eis aqui, claramente doutrinas de demônios, que seduzem multidões. Mas prossigamos no que Bailey fala sobre 2025. Entendendo o que é a hierarquia espiritual, vamos compreender o que é a exteriorização da hierarquia. De forma simples, a exteriorização da hierarquia significa o momento em que este grupo começará a aparecer para a humanidade. Bailey escreveu assim:
A etapa em que o Cristo e os mestres de sabedoria poderão aparecer publicamente e começar a trabalhar de maneira pública, aberta e visível no mundo dos homens. Então vamos lá, gente. Eu quero entrar aqui com vocês no site oficial, olha aqui, da Lucis Trust. Vou te falar o que é a Lucis Trust e como que ela faz parte desse projeto, né? Essa é uma instituição ligada à ONU e que é uma das que estão elaborando esse projeto espiritual. O que é a Lucis Trust e a ligação dela com Lúcifer, né? Olha só a história da Lucis Trust. O Lucis Trust foi estabelecido por Alice e Foster Bailey. Quem é Alice Bailey e Foster Bailey? Alice Bailey foi uma das seguidoras de Helena Blavatsky. E então, Helena Blavatsky é aquela que criou, que fundamentou a teosofia e que é a filosofia espiritual adotada pela ONU, uma editora inicialmente denominada Lucifer Publishing Company, ou seja, Companhia de Publicações Lucifer, era o nome original. Foi fundada por Alice e Foster Bailey, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos, em maio de 22, para publicar o livro Iniciação Humana e Solar, porque eles acreditam que o Sol é um deus, né? Tudo tem a ver com o Sol. Olha o que ele vai falar aqui de Lúcifer. O antigo mito de Lúcifer refere-se ao anjo que trouxe luz ao mundo. Então Lúcifer não é o diabo, não é ninguém mau, né? Mas é o anjo que trouxe luz ao mundo. E presume-se que o nome foi aplicado à editora, porque eles fundaram com o nome de Lúcifer, Companhia Lúcifer, né? O nome foi aplicado à editora em homenagem a um jornal que foi editado por vários anos pelo fundador teosófico Helena P. Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky. Então, Helena Petrovna Blavatsky, ela é a fundadora então da teosofia, é uma doutrina filosófica e espiritual adotada pela ONU, e Helena Blavatsky ela havia criado um jornal periódico com o nome de Lúcifer, e Helena Blavatsky dizia que Lúcifer foi injustiçado pelos cristãos. Então vamos seguir. Logo ficou claro para os Baileys que alguns grupos cristãos tradicionalmente identificavam erroneamente Lúcifer com Satanás, e por esse motivo o nome da empresa foi mudado para Lucis Publishing Company, quer dizer, eles criaram com o nome de Lúcifer, mas como os cristãos viam Lúcifer como o anjo mau, que de fato é o inimigo de Deus, é o inimigo dos cristãos, então eles entenderam que esse pensamento errado dos cristãos trouxe um certo incômodo e eles mudaram então o nome, mas o nome original era Companhia de Publicações Lúcifer. Então, gente, acompanhe comigo. Vamos procurar aqui o livro que fala a exteriorização da hierarquia. Vamos lá. Observe o que está dizendo aqui, gente. A exteriorização da hierarquia, seção 4ª, etapas para a externalização da hierarquia. Esse livro, esse conjunto aqui de livros, ele vai dizer que algumas etapas estão sendo concretizadas, cumpridas, para que uma hierarquia espiritual desça sobre a Terra. Só para a gente entender um pouquinho, ela vai explicar. A hierarquia, que são esse grupo de seres espirituais, avatares, né, mestres espirituais, Chohans, ela vai dizer que esse grupo, essa hierarquia, como você sabe, trabalha em ou através de 3 grandes departamentos. Vamos lá. O primeiro departamento é o Centro Planetário de Shambhala. É como se fosse uma região dentro do sistema solar, do nosso sistema planetário, e que de lá partem as orientações, né? Dentro desse sistema, dentro desse centro planetário, desse departamento, existe a Câmara do Conselho do Senhor do Mundo. Eu vou te mostrar quem é o Senhor do Mundo para eles. Então, este Senhor do Mundo, ele governa. É ele que rege tudo isso. E aí, nós vamos ter o segundo departamento, ou segundo centro planetário, que é a própria hierarquia que vai descer. E eles estão preparando o mundo e estão nos preparando para receber essa hierarquia espiritual. E eles deixam muito claro que tudo que está acontecendo, que eles estão promovendo, todas essas mudanças, todo esse mundo de cabeça para baixo, é porque eles estão preparando o mundo para a descida dessa hierarquia espiritual. E eu vou te mostrar isso aqui. E o terceiro departamento, né, que está por trás disso tudo, o terceiro centro planetário, é a própria humanidade. Então eles estão dizendo que, através desses departamentos, eles estão preparando o mundo. Ele vai dizer que, assim, um grande e novo movimento está ocorrendo e uma interação tremendamente aumentadas estão ocorrendo. Então um movimento grande está ocorrendo no mundo, que é a preparação para a descida dessa hierarquia. Olha o que eles vão dizer aqui. Isso continuará até 2025. Gente, preste atenção. Isso aqui foi escrito em 1919. Quem escreveu isso aqui não foi Alice Bailey diretamente. Ela estava recebendo as mensagens do mestre, um desses mestres da hierarquia, durante os anos intermediários entre agora, quando foi escrito lá em 1919, já tem mais de um século, né? E então, ou seja, até 2025, eles vão dizer que esse período intermediário, grandes mudanças serão vistas ocorrendo. Se eu mostrasse aqui para você o que eles falam que iriam fazer, porque isso foi em 1919, você entender que tudo que está acontecendo hoje é propositalmente criado para que a gente se prepare para a descida dessa hierarquia. Eles estão alterando o mundo para essa nova civilização que será governada por essa hierarquia. Então grandes mudanças serão vistas ocorrendo, e na grande Assembleia Geral da Hierarquia, porque essa hierarquia se reúne em assembleias, nesses locais aí no sistema planetário, ela vai dizer que essa assembleia, realizada como de costume a cada século, olha só, em 2025, a data com toda a probabilidade será definido para a primeira etapa da exteriorização da hierarquia. Então eles estão trabalhando e a data com toda a probabilidade será definido para 2025. Por que primeira etapa da exteriorização? Porque eles dizem que essa exteriorização ela vai ser feita por etapas. Olha só, o ciclo atual, a partir de agora, ou seja, naquela data que foi escrito isso aqui,
é chamado, e até 2025, é chamado tecnicamente do estágio do precursor. Então, até 2025, nós estamos no estágio do precursor. Ou seja, é um estágio que antecede a vinda desse ser espiritual que eles dizem que é o Cristo. Não é Jesus Cristo. É o Cristo cósmico que vai regir a era de Aquário, né? Nós estamos caminhando para isso, segundo a visão deles. Você pode ver, portanto, que Chohans, mestres iniciados, discípulos mundiais, discípulos e aspirantes afiliados à hierarquia, estão todos neste momento passando por um ciclo de grande atividade. Na leitura, quando a gente vai lendo tudo isso aqui, eles deixam muito claros que líderes políticos, professores, que principalmente os financistas do mundo estão trabalhando para esse projeto. Agora observe isso aqui, gente. Eu falei da Câmara do Conselho de quem? Do Senhor do Mundo, que é, na verdade, que está lá no primeiro departamento que controla o mundo, controla espiritualmente o mundo. Quem é o Conselho? Quem é o Senhor do Mundo? Sanat Kumara. Sanat Kumara, se você observar bem o nome Sanat, você coloca Sa e Nat, é exatamente o inverso de Tan, quer dizer, Satã. Com o nome Sanat, você consegue ver aí o nome Satã. Coincidência? Creio que não. Também não vou afirmar que seja. Mas aí eu quero te mostrar outra coisa sobre 2025. Lá eu estava na sessão 4ª da parte 2. Aqui eu pulei para a sessão 4ª da parte 3. Aqui eu vou te mostrar, na parte 3, o que também eles falam sobre 2025. Observe bem, ele vai dizer que pode ocorrer, não prematuramente realmente, mas com a segurança e na plenitude do tempo. Essa plenitude do tempo, no que diz respeito ao planejamento particular com o qual estamos lidando. Que planejamento é esse? Que tempo é esse? Ele vai dizer, é de agora, ou seja, de quando foi escrito, até o ano de 2025. Né? Um breve período de tempo, de fato, para ver a consumação do propósito maior do Logos planetário, trabalhando através dos 3 centros principais, que é o que eu já falei, dos 3 departamentos. Eu quis mostrar para vocês aqui que isso aqui foi tirado de uma instituição ligada à ONU, dizendo que eles estão preparando o mundo para que em 2025 haja uma descida de uma hierarquia. Será que em 2025 estará próximo de anjos caídos começarem a aparecer, fingindo ser entidades desta hierarquia espiritual? A profetisa verdadeira de Deus, Ellen White, escrevera muito antes de Alice Bailey as seguintes palavras: à medida que nos aproximamos do fim dos tempos, haverá um desfile externo cada vez maior do poder pagão. As divindades pagãs manifestarão seu poder de sinal e se exibirão diante das cidades do mundo, e essa delimitação já começou a ser cumprida. Seus amados aparecerão em trajes luminosos, tão familiares à vista como quando estavam na terra. Ensinarão as pessoas. Conversarão com elas. Muitos serão enganados por esta maravilhosa demonstração do poder de Satanás. A única segurança para o povo de Deus é estar em constante relacionamento com suas Bíblias, e conhecer inteligentemente as razões de nossa fé no tocante ao sono dos mortos. Em Eclesiastes, Salomão diz, os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. A morte na Bíblia é como um sono, assim como Cristo demonstrou em João 11. Ou seja, os mortos não possuem consciência. Ellen White disse, Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Até agora não conseguiu realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Num próximo vídeo, estaremos falando ainda mais sobre Alice Bailey e suas profecias, em comparação com as profecias da Mensageira do Senhor. Por isto, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Depois de tudo que vimos, não podemos afirmar com certeza o que de fato sucederá este ano. O que sabemos é que grandes coisas foram profetizadas, e estamos chegando perto do limiar de todas as coisas. Os 6.000 anos de pecado está quase acabando. De qualquer forma, como já demonstrado pela Bíblia, grandes calamidades estão para ocorrer. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz, mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite, pois quando estiverem dizendo, paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Jesus também disse, olhai por vós mesmos, para que não vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com a glutonaria, com a embriaguez e com os cuidados da vida, de modo que aquele dia vos sobrevenha imperceptivelmente. Porque como um laço ele há de vir sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, e orai em todo o tempo,
para que sejais tidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se dissolverão, e a terra, e as obras que nela há, serão descobertas. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não foi revelado biblicamente uma data. Como ladrão virá o grande e terrível dia do Senhor. O que nos cabe é ser perfeitos em tudo o que sabemos que devemos fazer. Devemos estar em dia com Deus, pois vivemos em tempos terríveis. Que Deus te abençoe e te guarde.